já se primeiro a lançar. Sejam bem-vindos à Agricultura para Todos. Irei cá abordar sobre a criação de peixe em cativeiro. Neste local nós temos três tanques de produção de peixe, na qual 2 tanques é para a produção de peixe tilápia de Nilo e do outro lado temos um tanque para a criação de peixe bagre, da espécie bagre africana. Para este tanque, a dimensão é de 648 metros quadrados e do outro lado é de 428 metros quadrados. E para tanque de bagre africana, nós temos 739 metros quadrados. No âmbito da criação da piscicultura, nós temos aspectos a considerar. Aspectos estes são tipo de solo, né? Em que no tipo de solo nós consideramos a componente física e a componente química. A componente química, o prato forte é o pH, né? E a componente física, o prato forte é a textura do solo. Para a questão de piscicultura, quando é um modelo mais artesanal, então este modelo nós consideramos, entre aspas, que os criadores não têm condições financeiras e materiais suficientes para poderem colocar lonas sobre o tanque. Quando o modelo de criação é extensivo, nós consideramos os solos, a textura deve ser pesada, neste caso a argila, para poder ajudar na retenção da água, porque quando os solos forem muito soltos, neste caso arenosos, dificulta a retenção, com tendência de ser periódico, a água a ser periódico no tanque e chegar a uma época do ano, numa altura do ano em que já não tem água, mesmo com profundidades elevadas. Na componente química, o prato forte, como havia referenciado, é o pH mesmo, e o pH para a criação de peixes rondam de 6,5 a 8,5, ou em torno da neutralidade, neste caso, que é o pH, que é 7. Por que o pH deve estar em torno da neutralidade? Porque quando o pH for muito ácido, neste caso, abaixo de 6,5, a liberação de acidez ou a liberação de metais tóxicos, como é o caso de alumínio e muito mais, e acabam prejudicando metais tóxicos e acidez excessiva, acabam prejudicando os peixes e interferem na componente de respiração. E quando o pH é muito básico, né? O pH está acima de 8,5, a tendência é de tornar os solos mais alcalinos. Então, quando os solos são mais alcalinos, também tem suas repercussões, né? Tem suas repercussões. E uma das repercussões é a indisponibilidade de nutrientes, né? Nutriente, por exemplo, para alimentar as algas. Nós sabemos que para sistemas extensivos, as algas fazem parte da componente da cadeia alimentar dos peixes. Então, quando os solos são muito alcalinos, há indisponibilidade de alga. Então, o que não é bom, porque nós sabemos as vantagens de algas nos sistemas extensivos, onde não há condição material e financeira para a aquisição de sistemas de filtração, aeração e muito mais. Então, as algas desempenham um papel crucial na purificação da água, na limpeza e muito mais. Então, convém que os que pretendem iniciar a produção de peixe em cativeiro respeitem muito mais este requisito solo, do ponto de vista do pH, tanto do ponto de vista de textura de solo. E na questão de alimentação,
Nós primeiro temos que ter em conta que as espécies mais usadas para a criação de peixe em cativeiro, muito mais em África, em Moçambique, é o caso de tilápia do Nilo, né? E o bagre africano. E parece que a tendência é a mesma, né? De alimentação, onde nós primeiro temos a ração inicial, né? Temos a ração inicial, que o termo da ração inicial é festa, né? O termo mais usado, em que a ração inicial tem um termo técnico, é muito mais para crescimento. A ração inicial deve ter em torno de 40% de proteína. Sabemos nós que proteína é precursor de crescimento. Então deve ser o elemento, o nutriente com uma porcentagem, um teor considerável na ração inicial, neste caso de crescimento. E nós temos a ração A2, né? Que é intermediária, que é para juvenis, né? Enquanto que a ração inicial é para alvinos, a ração A2 é para juvenis. A ração para juvenis, que é A2, em termos de nível de proteína, aí proteína é estimável que a proteína esteja em torno de 20 a 30% do teor. Depois temos a ração de terminação, que é a ração A3, para adultos neste caso. Bem, para adulto a proteína pode estar abaixo de 10%, porque aí já não, a tendência já não é crescimento, então a proteína já que é precursor do crescimento. Aí já prescinde-se o teor de proteína, elevado teor de proteína, e já mexe outros componentes, no caso de carboidrato e muito mais, para energia e muito mais. E outro aspecto é frequência. Em termos de frequência de alimentar os peixes alvinos, a média deve ser 4 vezes dia, juvenis 3 vezes dias e adultos 2 vezes dias, né? Manhã e noite. Se o criador não dispõe de condições para poder alimentar os seus peixes, neste caso, né? Com a ração sintética industrial, há meios alternativos, né? Meios alternativos, nós temos farelo de soja, né? Farelo de soja, por causa de nível de proteína, nós sabemos que soja tem acima ou está em torno de 40% de proteína, então é muito recomendado o farelo de soja, muito mais para alvinos. E temos também a torta de amendoim, por causa de proteínas também, é recomendado, né? Pode substituir, né? O sintético. Temos a moringa triturada, né? A moringa triturada também é estimável. Vantagens e desvantagens da ração, tanto sintética quanto caseira. Bem, a vantagem da ração sintética, né, versus ração caseira, é que a ração sintética já é balanceada, né? E facilmente dá-se em função das exigências nutricionais daquela fase etária, para poder, e então é mais prático controlar o crescimento, tendências com ração sintética, né, por causa do balanceamento e muito mais. Enquanto que ração caseira, nós temos, por exemplo, uma matéria-prima, quer que seja soja, amendoim, não temos um balanceamento exato, né? Então, não tendo um balanceamento exato, dificulta-nos muito mais em controlar a métrica de crescimento, né? A métrica de crescimento, fazendo com que demore muito tempo o fecho do ciclo, neste caso até o peixe ter atributos consideráveis para a sua comercialização, diferentemente da ração industrial. A ração industrial
em pouco tempo, faz com que em pouco tempo o peixe tenha atributos consideráveis para o colocar no mercado. E outra coisa é a componente, a vantagem da ração caseira é baixo custo, né? É baixo custo em relação à industrial. Sim, como considerações finais aos seguidores, neste caso do canal Agricultura para Todos, dizer que vale a pena investir em piscicultura. Por quê? Porque a piscicultura tem a sua cadeia de valor em si, né? Uma cadeia de ganhos econômicos, né? De ganhos econômicos, por quê? Por causa do peixe. Peixe em si ser um recurso escasso, muito mais nas zonas do interior do país, né? Nas zonas sem costas, nas zonas sem ribeirinhas, sem rios e muito mais. Então é algo benéfico em apostar, é algo que traz retorno. Então eu, em forma de consideração, gostaria de tecer recomendações para que os amantes, os seguidores do canal apostem na piscicultura, porque é algo promissor, né? É algo promissor também, e agora as tendências e as coisas, o mundo em si, né, está mais virado para áreas como piscicultura e muito mais. Então, investir em piscicultura é algo benéfico. Muito obrigado.